Começou a gravar. A gente começa, então, na ordem dos conteúdos que a gente viu, né? O primeiro exercício, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar mais fácil para vocês lerem. Atualmente eu vou ter que cortar uma parte do texto quando a gente for para as alternativas, mas a gente está vendo aqui, a gente vai entrar um pouquinho, nesse primeiro exercício, a gente vai ver um pouco, não necessariamente está na ordem, mas a gente vai ver alguns aspectos que disseram respeito à expansão marítima portuguesa do século XV e do século XVI, tá? FUVEST de 2012. Deve-se notar que a ênfase dada à faceta cruzadística da expansão portuguesa não implica, de modo algum, que os interesses comerciais estivessem dela ausentes, como tampouco o haviam estado das cruzadas do Levante, em boa parte manejadas e financiadas pela burguesia das repúblicas marítimas da Itália. Então, ele está começando aqui. A coisa mais importante que ele está falando aqui nessa primeira frase já, deve-se notar que a ênfase dada à faceta cruzadística da expansão portuguesa. Faceta cruzadística é esse caráter que a expansão assumiu, similar ao das cruzadas, né? Que foram as cruzadas? Foi o processo de expansão da fé cristã, né? Ele não está falando que a expansão marítima fez parte do processo das cruzadas. O processo das cruzadas vai acontecer no início, ao longo do século XI, XII, foi um outro contexto. Aqui a gente está falando do século XV, século XVI, né? Principalmente século XV, ao longo do século XV, tá? Os anos 1400. Mas, apesar de serem dois processos históricos que aconteceram em momentos distintos, né, com séculos de diferença, o fato é que a expansão marítima portuguesa, quando ela acontece a partir do século XV, ela carrega uma faceta, um espírito, um caráter cruzadístico, né? Que foi esse caráter de expansão da fé cristã, né? Só que esse caráter de expansão da fé cristã é o que ele fala. Isso não implica, de modo algum, que os interesses comerciais estivessem dela ausentes, como tampouco o haviam estado das cruzadas do Levante, em boa parte manejadas e financiadas pela burguesia das repúblicas marítimas da Itália. Assim como na época das cruzadas, apesar do objetivo fundamental ser a expansão da fé cristã, o objetivo comercial, né, de enriquecimento desses reinos estava presente, principalmente o reino de Itália, né, na época das cruzadas, os reinos italianos, na verdade, né, a gente tem vários reinos italianos. Já na expansão marítima portuguesa, o mesmo vai acontecer, né, você tem um objetivo fundamental, que é o de expandir a fé cristã, mas você também tem como um objetivo muito importante, né, o enriquecimento desse reino português, tá? Então, esse interesse comercial. Gente, eu já falei isso aproximadamente umas 1000 vezes com vocês, mas é sempre bom lembrar, leiam os textos com atenção. A prova de história... Acho que alguém está entrando. A prova de história, ela é uma prova que tem muito texto, né? Ela costuma ter uma recorrência assim, de textos maior. Então, é sempre bom, ainda que seja cansativo, o texto ele vai conduzir o olhar de vocês, né? Vai situar vocês no conteúdo, né? E o texto, muitas vezes, não é que o texto tenha resposta, mas o texto, ele tem um recorte ali, né? Ele chama atenção para algumas coisas. Então, é aquela coisa, às vezes a gente tem uma alternativa correta, né? Que não tem nenhum erro histórico, mas ela não tá atrelada diretamente ao conteúdo que o texto está trazendo, né? Às vezes a alternativa está falando de uma coisa que está correta, mas não tem nada a ver com o texto. Então é importante vocês lerem sempre os textos, tá? Aí vamos lá. Tão mesclados andavam os desejos de dilatar o território cristão com as aspirações por lucro mercantil, que, na sua oração de obediência ao pontifício romano, Dom João II não hesitava em mencionar, entre os serviços prestados por Portugal,
à cristandade o trato do ouro da mina, abre aspas, comércio tão santo, tão seguro e tão ativo, fecha aspas, que o nome de Salvador, nunca antes nem de ouvir dizer conhecido, ressoava agora nas plagas africanas, tá? Com base na afirmação do autor, pode-se dizer que a expansão portuguesa dos séculos XV e XVI foi um empreendimento puramente religioso, bem diferente das cruzadas dos séculos anteriores, já que essas eram, na realidade, grandes empresas comerciais financiadas pela burguesia italiana. B. Ao mesmo tempo religioso e comercial, já que era comum à época a concepção de que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa. C. Por meio do qual os desejos por expansão territorial portuguesa, dilatação da fé cristã e conquista de novos mercados para a economia europeia mostrar-se-iam incompatíveis. D. Militar, assim como as cruzadas dos séculos anteriores, e no qual objetivos econômicos e religiosos surgiram como complemento apenas ocasional, ou que visava exclusivamente lucrar com o comércio intercontinental, a despeito de, oficialmente, autoridades políticas e religiosas afirmarem que seu único objetivo era a expansão da fé cristã. Pensem aí. Pode responder? Pode responder. B. Letra B. Também. Letra B e letra E. Tá, Fiquei em vamos lá. dúvida entre a B e a E. Entre a B e a E. Ainda está aparecendo exercício para vocês, né? Tá sim. Tá, beleza. É que eu mexi aqui na tela. Peraí, só um instantinho, gente, que eu tô meio perdida. Questão 1. Vamos lá. Letra B e letra E. A alternativa correta. Vocês ficaram na dúvida entre B e E, né? E, B e E, né? Aparecendo essas duas. A alternativa correta é a letra B, tá? Ao mesmo tempo religioso e comercial, já que era comum na época a concepção de que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa. Então, veja que a letra B ela vai no âmago da questão, porque o parágrafo começa justamente falando que havia uma ênfase dada à faceta cruzadística, né, de expansão da fé cristã, mas os interesses comerciais não estavam ausentes, né, desse objetivo. E a gente vai para a letra E. É um empreendimento que visava exclusivamente lucrar com o comércio intercontinental, a despeito de, oficialmente, autoridades políticas e religiosas afirmarem que seu único objetivo era a expansão da fé cristã. Muito sorrateira essa questão, percebam, porque a gente tende a achar que, de fato, era meramente um discurso, né? Não, eles estavam só era uma desculpa, né? E a verdade é que, pode não parecer, mas é que nos primeiros anos ali do processo de expansão marítima, principalmente portuguesa, que é o primeiro, lembra que Portugal sai na frente de todo mundo, né? Depois a Espanha vai alcançar, e aí os demais reinos e países também, né? Mas o Portugal vai ser o primeiro. E antes que Portugal tomasse consciência da quantidade de riquezas que poderiam ser exploradas ao longo desse território inicialmente africano, né, que vai ser o primeiro local onde eles vão chegar, antes que eles tivessem dimensão dessas riquezas, né, eles suspeitavam, mas antes que eles de fato tivessem a dimensão dessa riqueza, realmente a expansão da fé cristã era o objetivo fundamental deles. Então, assim, é como se a gente tivesse um primeiro e um segundo momento. No primeiro momento, de fato, a expansão da fé cristã não era só um discurso, né? Era um objetivo de dominação de outros povos através de uma fé, né? A anexação de territórios através dessa fé cristã, né? Então, esse caráter civilizatório, né, de expansão de uma fé era realmente muito forte, muito presente. Mas, à medida que eles vão descobrindo e dimensionando a quantidade de riquezas, né? Riquezas naturais, né? A possibilidade de desenvolvimento de várias atividades comerciais, dentre elas o tráfico de escravizados, a própria escravidão, etc. Aí é lógico que a gente vai ter, então, um processo, como a B fala, você continua tendo a expansão da fé cristã ali muito forte, mas você também tem
um objetivo muito, muito proeminente ali, que é realmente de enriquecer esses cofres do reino português, né? Com todas essas atividades comerciais possíveis. Então, é um pouco dos dois, né? Por isso que a B coloca essa dosagem, né? Ela equilibra mais e ela responde o conteúdo, ela responde mais o sentido do texto, né? Ela vai mais, ela complementa o sentido do texto. Então, fiquem atentos, tá? A E, ela realmente dá vontade de marcar E, mas a verdade é que quase sempre, eu não gosto de usar sempre, né? Mas quase sempre quando tem as palavras exclusivamente, assim, essas palavras muito, que reduz muito, sabe, uma situação, essas palavras muito taxativas, geralmente a questão tá errada, tá? Então é isso. Vamos lá, tranquilo? Assim, professora, Fala. tá me ouvindo? Sim. Assim, com essas palavras exclusivamente, essas palavras assim, geralmente não são essas questões, é isso? É isso. Geralmente, essas questões que carregam essas palavras assim muito taxativas, né, que reduzem muito, elas não são questões corretas, porque na história é muito difícil, né, na história dos homens, na história da humanidade, é muito difícil a gente pensar em processos históricos que tenham tenham características assim, muito exclusivas, muito específicas, no sentido da gente taxar, reduzir muito, né? Então, a gente vai ver em outros momentos, sempre quando tem essas palavras, a gente está falando de são questões incorretas, né? Dificilmente a gente tem uma questão assim muito taxativa, né, que use palavras como essas exclusivamente, e a questão vai estar correta. Dificilmente, tá? Que é isso, os processos históricos... Obrigada, professora. Imagina, eles são sempre muito dinâmicos, né? Nada é preto no branco. Sempre tem um porém, sempre tem mais, sempre tem uma, né? A gente tem sempre vários elementos a serem considerados, né? Então, eles nunca são preto no branco. Era exclusivamente isso, era só para essa finalidade. Não, a gente tem sempre uma pluralidade, né, de fatores. É isso que torna a história muito dinâmica e, às vezes, é difícil, porque a história ela não é uma coisa linear, né? Ela é um processo extremamente confuso, né? Em muitos momentos ela é muito confusa, ela parece muito confusa. Então, vamos lá. Questão 2, tá? Crise do feudalismo. A crise do feudalismo foi apressada no final da Idade Média por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos é correto citar epidemias, como a peste negra, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. B. Grande fome, manifestada neste século devido ao grande número de pragas que destruíram as plantações. C. Guerra dos 100 anos, envolvendo de um lado França e Espanha e do outro Inglaterra e Portugal, e que gerou inúmeras mortes. D. Revolta dos camponeses. Estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram muitas mortes nas cidades. Ou epidemias, como a peste bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da Europa. Atenção ao enunciado. Pode falar? Pode. Letra A para mim. A também. Uhum. Vamos ver. Alguém não marcaria a letra A? Tô pensando, isso daqui é muito difícil. Tá. Eu gosto quando vocês marcam mais de um. Nessa eu marquei A. Tá. Só pra deixar outra alternativa aí pra gente corrigir, eu vou marcar E, então. Letra E. Letra E ou D? Não entendi direito. E de escola. Tá. Beleza, vamos lá. Temos a letra A e temos a letra E. A alternativa correta é a letra A. Aí vamos lá. Vamos ver o enunciado. A crise do feudalismo foi apressada no final da Idade Média, por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos, é correto citar. Aí vem epidemias,
como a peste negra, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. Aí a gente vai na letra E, que são muito parecidas. Letra E, epidemias, como a peste bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da Europa. Isso não vai, assim, eu não gosto de falar nunca, sempre, essas são as palavras, acho que foi a Nádia que tinha perguntado, sempre quando tem alternativas com nunca, sempre, exclusivamente, apenas, prestem atenção, fujam dela, viu essa palavrinha? Desconfiem de que a alternativa não está correta. Aí eu ia falar agora, vocês nunca vão ver uma questão no Enem, então eu não vou usar a palavra nunca, mas assim, gente, pelo que eu conheço do Enem, ele não cobra esse tipo de conhecimento de decoreba, né? São muito mais questões, assim, interpretativas no sentido de que vocês têm um texto ali para conduzir o olhar de vocês, né? E são questões mais, assim, mais críticas, né? Que cobram uns temas um pouco mais gerais. Tem um pequeno detalhe aqui, porque não foram 2/3 da população, foi 1/3. Então, assim, percebe que muita gente pode errar de bobeira, né? É só isso. A diferença é que a gente tem essa... E eu achei, hein, professora? Eu achei a A, que aí ela já mostrou mais problemas. A epidemia, o aumento da população, a falta de estrutura e a fome. Eu também achei que era ela porque parece que ela está mais completa, né, do que a E. Isso, exatamente. Isso também é um ponto fundamental. Aí quando vocês tiverem, eu não lembro se eram 2/3, como eu falei para vocês, dificilmente isso vai acontecer no Enem, né? Mas vamos supor que aconteça. É só você, e aí é brilhante, exatamente isso. É só vocês verem qual que parece mais completa. Faz sentido a gente pensar em epidemias e também numa falta de estrutura das cidades, de um aumento populacional e da fome? A gente pode pensar nisso? Aí a gente lembra, o que foi a crise do século XIV? Foi um século marcado pela peste, pela fome e pela guerra, né? Então, a gente tinha todos esses problemas, né? A Guerra dos 100 Anos aconteceu entre França e Inglaterra, a gente tem a fome, a gente tem o aumento populacional, a gente tem as jaqueries, que são as revoltas camponesas. É claro que a A não fala disso, mas, enfim, a gente tem vários fatores, né? Então, a A, ela traz fatores no plural, né, que é o que a questão pede, que ela está falando de acontecimentos no plural, então ela traz, né, ela responde a questão de uma maneira mais completa, e ela não tem esse erro aí da proporção da população, tá? Então é isso, tá, gente? Tem esse pequeno erro, mas na hora é só vocês observarem a questão que é mais bonita, né, que ela traz, você vê que é uma questão que é toda fechadinha, né, ela é muito mais completinha, né? Ela traz todos esses aspectos da crise do século XIV, tá? Então, vamos lá. Aí, continuando nesse conteúdo de absolutismo, tá? O absolutismo é um conceito histórico que se refere à forma de governo em que o poder é centralizado na figura do monarca, que o transmite hereditariamente. Então, ele está explicando o que é o absolutismo, né? Uma parte desse conceito de absolutismo, tá? Então, é uma forma de governo em que o poder é o quê? Centralizado na figura de um monarca, né? Um rei, que o transmite hereditariamente. Tá? Então, ela não transmite para os seus descendentes, tá? Para os seus herdeiros. Esse sistema foi específico da Europa nos séculos XVI a XVII. Assim, não podemos falar de um absolutismo chinês, um absolutismo africano, pois devemos sempre ter em mente que os conceitos são construídos para determinado momento e lugar na história e não podem ser aplicados para outras realidades de forma indiscriminada. Então, a questão, eu acho ótimo esse tipo de questão, que ela já explica um conceito, né? E já situa o candidato ou a candidata na hora de pensar nas alternativas. Então, considerando esses aspectos, né, sobre o absolutismo e sobre o erro da gente usar alguns conceitos históricos, aplicá-los a outras realidades, né, que não vivenciaram isso. A gente não pode falar que no Brasil teve Idade Média, por exemplo. Não, a gente não teve Idade Média no Brasil. Né? Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando da Europa. Quando a gente está falando de absolutismo, a gente está falando da Europa. Né?
outros continentes, países, territórios, eles vão passar por outros tipos de processos políticos, econômicos, etc. Tá? Então, sobre o absolutismo, pode-se afirmar nesse processo ocorreu a separação entre política e religião, aspecto enfatizado na França, em que houve a instalação de um Estado laico, fato que fortaleceu o poder absoluto da monarquia. B. O Estado centralizado surgiu interligado aos conflitos políticos entre nobreza e burguesia, característicos desse momento histórico, além das disputas políticas entre os príncipes e a Igreja Católica, visto que o papado, durante toda a Idade Média, foi uma considerável força na Europa Ocidental. C. Na Inglaterra, o absolutismo prosperou, de forma que a monarquia se manteve até a atualidade. D. Durante a Idade Média, os monarcas feudais dividiam o poder com os grandes senhores de terra, mas, com a formação dos Estados Nacionais, iniciou-se um processo de crescimento do poder desses senhores. Ou o surgimento do absolutismo se deu com a unificação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental, no início da Idade Moderna, que foi realizada a partir da descentralização do poder dos soberanos. Pensem aí e me falem. Eu responderia a letra B. Também botei a B. Tá. Eu também botei a B. Beleza, vamos lá. Coloquei B também. B, absoluto. Estamos absolutos na letra B ou a gente quer marcar outra alternativa também, para termos o dissenso aqui? Pelo visto, não tem discórdia nessa. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém está na dúvida? Que bom, gente, porque essa eu considerei uma questão assim, apesar de ter um texto, não difícil, assim, mas eu acho ela um pouco mais elaborada, digamos assim, né? Mas é isso, letra B, está correta. Mas é que a correção das questões anteriores com as suas explicações as dicas já estão fazendo a gente pensar melhor nessas próximas, entendeu? Ai, que maravilha. É isso aí, então. Letra B. Deixa eu só passar um pouquinho alguns aspectos dessa letra B. Então, ele fala sobre o absolutismo, a gente pode afirmar, além dos aspectos que já apareceram no texto, o Estado centralizado surgiu interligado aos conflitos políticos entre nobreza e burguesia, característicos desse momento histórico, né? A gente está falando ali século XVI, século XVII. É justamente o período, né, quando já estão acontecendo as grandes navegações, né? A partir do século XV, mas principalmente ao longo do século XVI e o século XVII, é justamente quando a gente tem o fortalecimento desse grupo que a gente vai chamar de burguesia, né, que são esses comerciantes que vivem nas cidades, e ele tem esse nome, né, burguesia, porque vem de burgos, e burgos significa cidade, né, espaço urbano, enfim. Então, é o fortalecimento desses comerciantes, e esse fortalecimento vai gerar conflitos, né, entre eles e a nobreza, né, porque eles vão disputar por cada vez mais poder e autonomia política, né, coisas que eles ainda não tinham, né, isso eles só vão ter quando? Na Revolução, depois da Revolução Francesa, né, do século XVIII, que é uma revolução burguesa, né, que aí eles já se cansaram e aí eles vão, de fato, então, tomar o poder por vias violentas. Então, esse Estado centralizado ele vai surgir nesse contexto, né, que é um contexto de conflitos políticos entre a nobreza e a burguesia, que vão caracterizar esse momento histórico, além de disputas políticas, né? Ai, gente, que susto. Pensei que alguém tivesse aberto a porta, sendo que eu estou sozinha em casa. Então, se alguém tivesse abrido a minha porta, alguma coisa está errada. Bom, então, características desse momento histórico, né, além de disputas políticas entre os príncipes e a Igreja Católica, né, porque a Igreja Católica, ela tinha um poder, e a gente sabe, né, um poder muito importante, né, na Europa Ocidental ao longo de toda a Idade Média, né, então a gente tem disputas entre essa Igreja Católica, né,
esses representantes da Igreja Católica, esse alto clero, tá? E esses príncipes, esses monarcas, tá? Então, a gente tem uma série de conflitos ali, e esse monarca está tentando a todo custo concentrar os poderes na sua figura, e ele precisa do apoio de todo mundo, ele precisa do apoio da nobreza, ele precisa do apoio do clero, ele precisa do apoio dos burgueses, ele precisa do trabalho dos camponeses, né? Ele precisa do apoio de todo mundo, então ele precisa fazer concessões, ele precisa fazer acordos, né? Mas ele é o soberano, né? Então a última palavra ainda é dele. E precisa ser assim justamente por conta disso, porque é um momento de muito conflito, né? Então o absolutismo foi um recurso, né, para tentar dar conta de todos esses conflitos, né? Tentar centralizar ao máximo os poderes políticos em torno de uma figura, né? Frequentemente na história a gente vê que a centralização de poderes ela é uma saída, né, para se conter momentos conflituosos, né? E a gente viu isso recentemente agora no Brasil Império, né, no conteúdo de Brasil Império. Bom, questão Enem de 2019 é esse, simulado, tá? Vamos ver como é que foi uma questão do simulado do Enem de 2019. Isso aqui a gente já vai entrar no conteúdo... Ah, maravilha, continente africano. Em diversos momentos da história, povos da África, em suas relações... Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Porque tá muito pequena essa letra. Em diversos momentos da história, povos da África, em suas relações internas ou com outros povos, estiveram diretamente envolvidos em transformações que alteraram profundamente a vida no nosso planeta. Desde o surgimento da humanidade, com as migrações que povoaram o mundo e as novas relações com o ambiente delas surgidas, a criação de instrumentos que mudaram as formas de sobrevivência e a constituição das primeiras instituições gregárias das sociedades humanas, os povos africanos foram protagonistas de grandes transformações na história. Na antiguidade, a força e o fausto do Egito africano e sua relação com o interior do continente, sobretudo com os reinos da Núbia e, mais tarde, toda a importância da cidade de Cartago, que disputou com Roma o espaço do mar Mediterrâneo. Na costa oriental africana, as caravelas que cruzavam com os povos de diferentes regiões nesse movimentado mar oriental, muito antes de ali aportarem os portugueses no Índico, ligavam esse litoral ao Golfo Pérsico, à Índia e à China, além das ilhas da Indonésia, a partir do século V, aproximadamente. Um ativo importante conectava os africanos. Na chamada época moderna, os africanos foram envolvidos no mais longo e intenso processo de migração forçada da história do mundo, cruzando nos chamados navios negreiros as novas rotas atlânticas que os europeus criaram. E se as Américas se constituíram a partir das relações estabelecidas entre europeus, povos indígenas e africanos escravizados, da mesma forma, o mundo atlântico, como espaço de intercâmbio de mercadorias, tecnologias e ideias, teve na sua formação a participação fundamental dos nativos da África. Nas alianças e resistências, africanos e africanas estiveram nessa história de forma ativa, para além dos sofrimentos nos porões dos tumbeiros. Na criação de quilombos e rebeliões escravas que iam do Caribe ao sul dos Estados Unidos até a Bahia, passando por muitos espaços das Américas Negras, africanos contribuíram para o fim do tráfico escravista e da escravidão. Um texto grande, mas extremamente importante, né, que mostra toda essa movimentação comercial, política do continente africano antes da chegada dos europeus e da capacidade e do papel ativo desses africanos e africanas no rompimento, né, no fim desse sistema escravista, né, que vai se iniciar a partir dessa exploração europeia. Tá? Então, vamos lá. Segundo esse texto, o reconhecimento da história das sociedades do continente africano ao longo dos séculos permite a verificar as limitações econômicas e culturais desses povos no continente. B. Avaliar a desigualdade existente entre as nações africanas e os países de outros continentes.
C. Constatar as dificuldades dos povos africanos para conseguir sua sobrevivência. D. Verificar a superioridade dos povos africanos diante de nações de outros continentes. Ou E. Compreender a ação dos povos africanos nos diferentes contextos econômicos e socioculturais. E. Letra E. Ok. Acho que não teremos dúvida, né? Porque a letra E, a gente vê que as outras são muito pejorativas em alguma medida, né? E além daquelas palavras que eu falei com vocês, exclusivamente, unicamente, totalmente, que geralmente denotam, né, erros nas alternativas, também os conceitos como superiores, inferiores, são conceitos pejorativos, né? Então, a gente também não vai ter nas alternativas corretas esses termos, né? Então, a gente tem aqui várias as alternativas que não são alternativa elas focam em aspectos que o texto não está trazendo. O texto está trazendo justamente o que a gente vê. O sentido de reconhecer e de estudar a história do continente africano é justamente a gente conseguir compreender, através desse estudo, a ação desses povos em diferentes contextos econômicos, políticos, socioculturais. Né? Como é que eles estavam ali agindo? Né? Eles não estavam lá dormindo em berços esplêndidos, aí de repente chegaram os europeus e aí causaram uma barbárie, e aí ficou todo mundo lá sem saber o que fazer, um povo sem história, sem riqueza, sem produção, não, né? São povos extremamente ativos, participativos na definição de vários processos globais, né? Dentre eles, o tráfico de escravizados e a própria escravidão, né? Eles tiveram protagonismo no processo um protagonismo muito forte para que esse sistema escravista fosse posto, para que a gente conseguisse pôr fim a esse sistema escravista, né? Assim como é um continente central para a mobilização de uma série de rotas comerciais, circulação de técnicas, de saberes, né? E de valores socioculturais, né? Muito distintos, né? A África é um continente, cada país desse continente tem características muito específicas, né? Como a gente viu. Maravilha, vamos lá. Questão 5. A nossa primeira aula foi sobre islamismo, só que a gente não começou os nossos exercícios com o islamismo, mas aí eu acho importante a gente pensar no islamismo interligando ele com outros conteúdos, né? E aí aqui a gente pode ver um pouco da fé islâmica, né? E a relação com outros conteúdos que a gente viu nessa disciplina até agora. A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que o princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi marcado pela violência no norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. B. Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. C. A expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo as crenças religiosas tradicionais do continente. Ou D. O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante a corrida imperialista do século XIX. B. B de bola. Botei B também. B também. Beleza. Letra... Peraí, deixa eu ver. Isso aí. Letra B. Também uma questão tranquila, mas muito boa, né? Que mostra um caráter importante, que você tem povos árabes... A gente teve... Os árabes, eles até então estavam restritos à Península Arábica, né?
Só que você tem restritos no sentido de que você tem uma maior concentração dessa cultura, desse povo ali na Península Arábica. Mas você tem, mesmo antes do Maomé sair da Península Arábica, né, expandindo a fé islâmica para além da península, chegando com mais força em territórios africanos, em territórios europeus, em territórios asiáticos, né? Antes disso acontecer, a gente já tinha a presença de árabes, né? De uma cultura árabe, principalmente no norte da África, né? A gente tem que lembrar que o Egito, por exemplo, está na África e teve uma penetração forte, né? Da cultura árabe na formação do que depois a gente vai chamar desse país, né? Que é o Egito. Então, é isso, ele mostra que essa interação cultural entre árabes e africanos, né, foi propiciada, por quê? Por conta das relações comerciais, né, eram povos que estavam em ativo, e isso, né, complementa a questão veio antes, né, que mostra esse caráter da África como um importante centro, né, de atividades comerciais, né, nos seus vários territórios. E então, através dessas relações comerciais entre esses povos, né, povos africanos, povos árabes, a gente tem o surgimento, então, a formação, né, dessa interação cultural, né, que é anterior ao surgimento do islamismo, é anterior ao Maomé, né, que é o profeta do islamismo, ter aquela iluminação do anjo Gabriel, né, e sair da península expandindo essa fé islâmica, né. Então, enfim, é uma questão que traz um pouco essa dimensão de um caráter cultural, religioso, mas também comercial, né? Que era a maneira que esses povos tinham de estar em contato, né? Beleza, vamos lá. Questão 6. Professora? Oi. Desculpa, é que eu levantei a mão, você não viu. Eu só queria comentar como também é uma questão cultural mesmo, que nem quando tinha relação entre Egito e a Grécia mesmo, né? Então já era algo que eles tinham fundamentalmente na formação da sociedade deles. Exatamente, é isso. Eles já tinham, a gente tem um fluxo ali de características culturais, uma integração de características culturais entre esses povos muito intensa. A gente chegou a ver uma questão, que acho que ela não está aqui, mas a gente chegou a ver uma questão, por exemplo, sobre os povos judaicos, né, os judeus, e os árabes, e os árabes seguidores do Islã, né, os muçulmanos. A gente viu que tanto dentre esses muçulmanos quanto entre os judeus existe esse hábito, né, essa prática religiosa de não se comer carne de porco, por exemplo, né? E por quê? Né? É uma coincidência, porque na verdade não é uma coincidência, né? Porque você tem esses povos, eles estavam em contato intenso, né? E no momento que essas religiões, essas grandes religiões, né, elas se desenvolvem, são as 3 grandes religiões abraâmicas, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, elas também vão ter pontos em comum, né? Porque esses povos, eles já estavam, eles não estavam encapsulados, né, cada um numa bolha. Eles estavam ali absorvendo aspectos culturais um do outro, né? Então, a gente vê, às vezes, traços em comuns, hábitos em comuns nessas religiões, e assim como outras características em comum também culturais, como o Renan, foi o Renan que falou? Acho que foi o Renan, né? Entre egípcios, entre gregos. Isso é muito forte. Até hoje, por exemplo, quando a gente vê... Inclusive, é muito bom, assim, o filme da Cleópatra. Eu acho que ele deve estar no YouTube, né? Não tenho certeza. Que a gente acha que a Cleópatra é a rainha do Egito. Mas não era do Egito, né? A Cleópatra era a rainha da Mesopotâmia. E hoje, uma boa parte da Mesopotâmia, ela é compreendida na região que hoje compõe os países do Oriente Médio, né? Que tem uma cultura, traços culturais bastante diferentes do Egito, né? Mas, no entanto, é isso. Então, ao mesmo tempo que existem diferenças, né, entre essas culturas e esses povos, também você tem traços culturais muito similares, né? E eles estão ali. Através principalmente dessas trocas comerciais, dessas relações comerciais, esses hábitos, esses valores, eles também circulam, né? Então,
Então vamos lá, questão 6. Outra questão sobre o Islã. Gente, vocês querem fazer outra questão sobre o Islã? A gente pode avançar, porque eu coloquei várias questões do Islã. Não, podemos avançar. Eu acho que pelo tempo que a gente tem, é bom a gente ir avançando nas matérias. Eu também acho melhor. Eu também percebi, né? Eu pensei, caramba, tinha um monte de questão sobre o Islã. Deu logo aqui em mim. Eu não coloquei no início, mas se vocês tiverem dúvidas, né, quando vocês forem fazer, é só virem falar comigo. Mas aí é isso, é mais alguns fundamentos do Islã, algumas coisas que a gente já viu, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, é só falar comigo. Vamos lá. Questão 8. A reforma protestante. A gente vai até 8 e 10, tá? Que foi quando a gente começou a aula. Da PUC, 2018. Questão sobre reforma protestante, tá? A reforma protestante, iniciada em 1517, então a gente está falando do século XVI, tá? E a gente já viu a questão do século XVI. O que estava rolando no século XVI? Absolutismo, fortalecimento da burguesia, tá? A reforma protestante, iniciada em 1517, com Lutero, Martim Lutero, espalhou-se pela Europa. Ela vai começar no território que hoje a gente considera como Alemanha, né? Perdão, gente. E ela vai se espalhar pela Europa nas décadas seguintes, alimentando revoltas sociais e conflitos políticos. Entre os reformadores, Calvino mostrou-se mais radical em sua crítica ao catolicismo. Por quê? Então, a gente tem os reformadores, né? Aquelas pessoas, aqueles indivíduos que vão conduzir, né? Vão ser os líderes de reformas religiosas, né? Então, eles vão apresentar um contraponto à igreja católica, né? E à própria religião católica, né? Ao próprio catolicismo, né? Então, vamos lá. Então, dentre esses reformadores, a gente tem Lutero, né? Que é digamos, o principal. Tem um filme muito bom que eu recomendo a vocês. Se tiver, talvez tenha no Netflix ou no YouTube. Esses filmes que são mais antigos, às vezes é fácil de encontrar na íntegra no YouTube, que é O Nome da Rosa, um filme muito bom, que explica um pouquinho desse contexto. O né? Nome da Rosa, com Sean Connery. É esse? Isso, não é? Eu já li o livro e vi o demais. filme. Muito que bom, meu maravilha. Deus do céu, que filme. Eu assisti e li o livro. Eu tenho até o livro. Ai, que maravilha! Demais, é isso, é um filmaço, né? Porque é isso, ele traz um pouco esse contexto, né? O que representou, né? Essas reformas, no plural, né? Religiosas que acontecem ali na Europa. Então, é um filme que dá uma situada bem legal, assim, vale muito a pena. Mas então, assim, dentro desses reformadores, a gente tem Lutero e a gente tem o Calvino também, né? E aí ele vai se mostrar como o mais radical na sua crítica ao catolicismo. Por quê? Negava qualquer tipo de autoridade religiosa, pois afirmava a supremacia absoluta do indivíduo e da sua capacidade de, ao ler a Bíblia, atingir a graça do conhecimento como um caminho para a salvação. B. Criticava as igrejas nacionais e as lideranças dos reis nos cultos, entendendo que os fiéis atingiriam a salvação por meio de boas obras, como a conversão dos pecadores pela pregação da palavra de Deus. C. Afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e austera, a frequência ao culto, o trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. Ou D. Indicava que a salvação pela fé poderia ser conseguida também com o uso da razão, e que os fiéis que viveram uma vida santa e celibatária eram modelos a serem discutidos e ensinados nos seminários. Essa questão era um pouco mais específica, mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu tive bastante dúvida em fazer essa questão. Para mim, eu marquei a letra B. Nádia, já marquei a B. Dado. Tá. Eu coloquei C, mas lendo de novo acho que tá errado. Então já que tá todo mundo escolhendo uma diferente, eu vou escolher A. Botei B. Ele é uma questão, assim, que também não é perfil de Enem, tá? Porque ele é muito mais específico, mas eu trouxe só pra gente
lembrar um pouco, né, de algumas coisas que esses reformadores falavam, entre eles o Calvino, que vai ser importante, né? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. O que o Calvino vai falar? Ele vai falar, ele tem uma crítica mais radical ao catolicismo porque ele afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, olha só, a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e austera, a frequência ao culto, o trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. Então, o Calvino, ele tinha ele taxava que todos esses eleitos de Deus, eles tinham uma predestinação absoluta, no sentido de que a igreja, opondo-se a um discurso, né, da Igreja Católica, que focava muito no pecado e na condenação, né, dos seres humanos, quase que como se os seres humanos fossem um desvio, né, de Deus. Né? Então, existia muito esse caráter da Igreja Católica, né, de uma condenação da vida, uma condenação isso naquele momento, tá, gente? Está falando de contextos. E não era à toa, né? A Igreja Católica ela precisava de um poder, ela precisava de garantir um poder, né, um controle social, né? Então havia um discurso muito que enfocava muito no erro, né? E aí o Calvino ele vai afirmar o contrário. Você tem uma predestinação absoluta desses eleitos de Deus, e essa predestinação ela pode ser reconhecida através de alguns sinais, tais como uma vida simples e austera, ou seja, tanto a pessoa mais pobre quanto aquele que tem dinheiro, ele pode ser considerado um eleito de Deus. A frequência ao culto, né, se ele tem essa disciplina de participar dos cultos, o trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. E aí, gente, eu vou chamar a atenção a dois aspectos aqui que é importante do Calvino. Ele estava falando aqui de vida simples e austera e o trabalho árduo e honesto. A gente está falando de qual século, gente? Século XVI. O que está acontecendo no século XVI? A burguesia está se fortalecendo. O Calvino, ele falava para os burgueses, porque a Igreja Católica, ela condenava o quê? A usura, né? Você ter posses, você acumular. O que os burgueses faziam, galera? Acumulavam, né? Eles eram acumuladores, eles eram grandes comerciantes enriquecendo-se. Então, para que esses burgueses conseguissem ser defendidos, né, diante de Deus, era necessária uma nova fé, né? E aí o Calvino ele vai liderar dentre essas variadas linhagens religiosas que aparecem nesse momento, essa que vai justamente ela vai dar um salvo-conduto, né, para a acumulação de dinheiro. Você pode acumular, você pode ter uma vida austera. O seu trabalho é digno, você trabalha, você é um trabalhador, é um trabalho árduo, honesto, você cuida da sua família, se você tem uma frequência no culto, se você cuida da sua família, não tem problema, você não é um pecador diante de Deus. Então, o mais importante dessa questão é a gente ver o caráter político que a reforma protestante ela vai assumir também, porque ela está acontecendo num contexto em que existe um novo grupo social, que é a burguesia, que também quer ser aceita dentro de uma fé religiosa que até então, não é que eles não fossem aceitos dentro da fé cristã católica, né? Mas é que havia esse discurso muito forte contra a usura, né? Contra o enriquecimento. E aí uma maneira, essa reforma protestante ela vai agir no sentido mesmo de defender esses valores burgueses, né? Esses valores que vão começar a cada vez mais se fortalecerem. Entende? Faz sentido para vocês? Totalmente. Faz sim. Sim, sim. Maravilha. Então é um pouco isso, assim, é uma questão bem específica que não é perfil de Enem, mas é só para vocês, para a gente fazer uma articulação política, né, dessas reformas, né, protestantes, em relação àquele contexto mesmo, né, de fortalecimento, de crescimento dessa burguesia, né, e de uma série de agitações, né, sociais que estão acontecendo na Europa naquele momento, né. Questão 9. Renascimento. Então a 8 é a letra C mesmo? Isso, a outra é a letra C. Beleza. Tá?
Questão 9. E como a gente está falando do século XVI, o que também está acontecendo no século XVI? O Renascimento, né? Entre o século XV e XVI, a gente tem esse processo também do Renascimento. Ainda hoje, a palavra Renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente, né? Do período que veio antes. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam pontuados, dando margem ao florescimento das artes e à instalação do homem como centro do universo. Tá? O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI, que projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o Renascimento como a origem de valores ainda hoje presentes. B. Estabelece a emergência do teocentrismo. O que é teocentrismo? É a centralidade de Deus, né, na concepção do mundo. Então, estabelece a emergência do teocentrismo e reafirma o poder tutelar da Igreja Católica Romana. C. Caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas e marcada pela continuidade nas propostas estéticas. D. Valoriza a produção artística anterior a esse período e identifica o Renascimento como um momento de declínio da criatividade humana. Ou afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento mítico da antiguidade. Para mim, letra E. Para mim é letra A. Letra E, letra A. Não, perdão, acho que eu vou mudar. Mude. É letra E. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Letra A e E, né, que apareceram? Foi. Sim, apesar de que eu mudei para E mesmo. Tá. Vocês falam bonito, vocês falam letra E, que é o correto, né? Eu falo letra E. Vamos lá. Peraí, gente, eu tô com uma aba aberta aqui. Ok. É que eu estava vendo que essa realmente teve mais incidência de erro, tá? A alternativa correta é a letra A. E teve muita gente marcando a E. Muita não, tá? Das poucas pessoas que fizeram. É que tem uma proporção importante da letra E. Então, vamos lá. É uma questão importante porque... Vamos ver a letra E. Afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento mítico da antiguidade. A construção dessa alternativa não é muito boa, né? Porque não é como se fosse um vínculo direto, né, dessas inovações tecnológicas. É isso. Você tem... É um momento marcado por algumas inovações tecnológicas, mas elas são bastante pequenas na real, né? Elas são... o Renascimento ele é muito mais fortemente caracterizado, né, por esses novos valores culturais e artísticos, né, do que efetivamente grandes invenções e inovações tecnológicas. Falar de invenções e inovações tecnológicas, eu acho que é pesar um pouco na mão, não é que elas não aconteçam, tá? Até porque a gente tem Copérnico, a gente tem uma série de cientistas, né, que estão refletindo nesse momento, né? E a gente tem lunetas, observação astronômica, há vários aspectos, né, que estão fazendo com que essa sociedade repensasse esse mundo, né? O que de fato a gente é? Né? Será que é tudo uma questão de Deus ou existe uma série de conhecimentos que a gente precisa explorar, né? Mas eu acho que o problema dessa questão é um pouco enfocar num aspecto tecnológico, que não é o que o texto traz, né? O texto está focando no desenvolvimento artístico, né? E na circulação de novos valores culturais, né? Então, acho que é um pouco um probleminha da e não tem um vínculo direto, né? Como eu te falei, existe
uma valorização de aspectos, de valores da antiguidade clássica, principalmente que vão aparecer nos traços artísticos, né? Nas correntes artísticas desse momento, na forma de pintar, das esculturas, nos escritos, né, literatura. Então, ela é muito mais uma expressividade cultural, né, desses valores da antiguidade do que um vínculo direto, né, desses valores, desse pensamento da antiguidade com inovações tecnológicas e invenções e inovações tecnológicas. Até porque, outro problema é porque a antiguidade clássica ela tinha muito pouco de mítico, né? Na verdade, a gente tinha os grandes pensadores, os grandes filósofos, Aristóteles, Platão. Eles não tinham nada de mítico, na verdade, né? Eles estavam realmente querendo desconstruir mitos para se alcançar uma verdade, né? Para se alcançar uma iluminação intelectual, filosófica. Então, aí ela tem alguns problemas, né? Quanto que a letra A, ela fala sobre esse caráter importante do Renascimento, que é de projetar uma visão negativa da Idade Média, que ele começa falando justamente assim, a palavra Renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente. Então, é como se antes eles estivessem presos a esses constrangimentos sociais, religiosos e políticos, né, no período anterior, principalmente ali da crise do século XIV, né, toda aquela coisa terrível, peste, guerras, como a gente viu naquela questão mais acima, né? E aí o Renascimento seria um contraponto, seria um florescimento, uma época dourada, que contribui para a gente achar que a Idade Média era um período de trevas. Quando que, na verdade, a gente não tem, como eu falei, nada é preto e branco, né? Não tem trevas, a gente tem importantes produções culturais na Idade Média, assim como a Idade Moderna, ela também vai ter vários obscurantismos, né? Vários aspectos muito obscuros, vários pontos de luz, vários pontos de escuridão. Então, o Renascimento, essa visão idílica em torno do Renascimento, projeta uma visão negativa da Idade Média, como aparece bem no início do texto, né? E identifica, né, o Renascimento como a origem de valores que ainda hoje estão muito presentes. E, de fato, quais são esses valores que aparecem aqui? Alguns deles, né? E aí, talvez mais importante, o individualismo, o homem como centro do universo, que são valores que vão pautar toda a Idade Moderna, contemporânea, até o dia de hoje, querendo ou não, em alguma medida, né? Porque são valores que estão muito atrelados a uma ideologia de um determinado grupo social, que é a burguesia, né, que depois vão se acentuar com as revoluções burguesas, né, e a proliferação, a valorização do individualismo, do enriquecimento, da competição, que é o que é a base ideológica desse sistema capitalista, né, que não é que ele já existisse nesse momento, mas ele vai começar a ser gestado com o fortalecimento desse grupo social que depois vai chegar no poder com as grandes revoluções do século XVIII e do século XIX, que são as revoluções burguesas. Faz sentido? Sim, eu queria comentar que o que acabou me fazendo errar foi essa parte do final, dos valores que se refletem até hoje. Porque até então eu estava pensando, não, acho que é exatamente, aí depois também eu me confundi. Foi isso mesmo para mim também, que até hoje esse pensamento. Porque parece que a questão está transpondo, né? Tipo, até hoje a gente... É como se fosse uma coisa mecânica. Mas são alguns valores, né? Que, querendo ou não, querendo sim, né? Eles estão presentes, né? Eles fazem... É como se o Renascimento fossem sementinhas. Essas sementinhas, elas vão começar a germinar no iluminismo. E aí germina firme, né? Você tem os teóricos do iluminismo. E aí, a partir de então, com as revoluções burguesas, aí a coisa realmente é uma floresta, né? É realmente uma base ideológica muito forte, né? Que é esse liberalismo, são esses valores burgueses que sustentam, né, esse poder político e econômico dessa nova classe que vai assumir o poder, né? Que vai dominar esses poderes em toda a parte do globo, né? De alguma maneira. Então... Eu também até achei a princípio que fosse mas eu desisti dela quando eu vi o final sobre os valores. Eu vi que os valores
individualistas eles continuavam, mas eu vi que tinha paganismo junto. Aí eu pensei, não, paganismo não tem como ter ainda valores pagãos. Então eu meio que desisti dessa opção justamente por isso, porque estava escrito no texto que tinha um paganismo, e como estava se referindo ao texto, a letra A, e ela falava dos valores, eu imaginei que por não termos valores pagãos, não seria a letra A, não seria a letra A. Sim. O paganismo, quando a gente está falando de paganismo do renascentismo, é muito mais atrelado a esse contexto de reformas, né, que é justamente essas práticas religiosas que não necessariamente estão restritas ao catolicismo, né? E a Igreja Católica, que não, ela taxava como paganismo tudo que não fosse católico, né, naquele momento, naquele contexto social, né, em que ela estava disputando um poder político, né, tentando manter o seu poder político, né, o seu poder mesmo, né, como um todo. Então, o paganismo ele tem um sentido que é de dar conta de práticas religiosas, né, e de crenças que excedam essas práticas tão somente católicas, né, que também é uma característica. A gente tem uma série de religiões, né, uma pluralidade de religiões, que naquele contexto elas estavam apenas surgindo, né? E hoje em dia a gente tem essas religiões estabelecidas, né? Plenamente estabelecidas. Então pode ser pensado por essa perspectiva. Mas não é uma questão, não, admito que não foi uma das questões mais fáceis, tá? Mas novamente coloquei porque ela traz esses vários aspectos que envolveram o Renascimento, né? Que às vezes a gente acha que é só uma questão, foi Da Vinci, assim, foi o pessoal lá, né? Enfim, o Big Da Vinci é depois, mas foram algumas características artísticas, mas na verdade o Renascimento ele está nesse contexto amplo, né? De várias agitações, né? Políticas, sociais, econômicas. Consequentemente, ele carrega vários valores, que são valores que também estão presentes, né, nas nossas vidas até os dias de hoje. Gente, a gente fez 10 exercícios, acho que foi uma quantidade bacana, assim, né? Mas claro que o ideal seria a gente fazer os 26, mas eu acho que a gente viu alguns pontos importantes. Dali em diante, a gente já começa a entrar, os exercícios já entram em colonização, tá? Então, vale a pena vocês fazerem esses exercícios, trazerem para mim as questões em qualquer momento. Podem falar comigo de verdade, assim, tanto no grupo quanto pessoalmente, para vocês irem revendo, né, esses conteúdos. E, como eu falei para vocês, eu vou fazer outra lista de revisão, tá, em outro momento, com todos os conteúdos que a gente vai avançar, né, vem avançando, né, nessas últimas aulas e nas próximas, né? E aí vocês vão ter, então, de novo, a oportunidade de, enfim, consultar esses conteúdos todos reunidos, né, numa só lista, tá? Para ficar aí de material de estudo para vocês. São 8h15 agora, então vou encerrando para não tomar muito tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todos vocês. Vou interromper aqui a gravação. E é isso, gente. Qualquer dúvida no sábado, quem for fazer o simulado pode falar comigo.